Olá, boa noite. Boa noite, vamos começar acho que o nosso 7º encontro do estudo do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. Então sejam todos bem-vindos para esse nosso estudo. Hoje nós daremos sequência começando no artigo 21. Na última live nós falamos nós comentamos até o artigo 20 e agora vamos até o artigo 21. Dessa vez estou transmitindo apenas pelo Instagram, não consegui a conexão da forma que eu gostaria no YouTube, mas eu vou postar depois no YouTube, estou gravando e vou colocar depois no YouTube. Mas hoje ficaremos só aqui no Instagram. E eu peço desculpas porque já faz mais de 2 meses, ou quase 2 meses que eu estou tossindo, né? Não melhoro. E estou até com uma certa dificuldade para falar. Mas vamos tentando, né? Vamos trabalhando aqui. Então vamos para o artigo 21, que é um dos artigos que eu reputo bem profundos, ou bem profundo, né? Um dos artigos de maior profundidade. Veja o que está escrito aqui no artigo 21. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedido, quando poderia fazê-lo. Então aqui é algo bem delicado, bem delicado. Na primeira frase, a gente vê claramente, a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Nós já vimos isso, né? Já estudamos nos artigos que precederam a esse artigo 21, e nós vimos que a responsabilidade das faltas, sem dúvida, é toda pessoal. Entretanto, aí vem a conjunção adversativa, entretanto, há casos que outras pessoas responsabilizam-se por erros alheios. Vejamos em quais os 2 casos. Ele diz aqui, ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, deu causa, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Então observemos isso. Se nós erramos, a responsabilidade é nossa. Se alguém erra, a responsabilidade é desse alguém. Mas se ele seguiu o meu exemplo, errou copiando de mim, a responsabilidade também é minha. Esse é o ponto que está colocado aqui. Se a pessoa erra seguindo o exemplo de outro ou de outrem, a responsabilidade da falta daquela pessoa também é daquela outra pessoa. E a outra condição é quando não impediu, quando podia fazê-lo. Quando podia impedir, não impediu. Então houve uma omissão. Poderia impedir, e esse poderia não é uma questão só de circunstância. Poderia no aspecto de sei que eu posso evitar e não evito. Então não é um poderia no aspecto só da circunstância, obviamente é um poderia eu tendo consciência que poderia evitar e não fiz nada para evitar. Não quer dizer que evitarei, mas envidarei em esforços para evitar. Pode ser que a pessoa seja inamovível no seu intento, mas é preciso que nós façamos da nossa parte para tentar evitar. Então, nesse aspecto, é importante nós percebermos a responsabilidade das faltas é toda pessoal, ninguém sofre por erros alheios, a não ser que os tenha gerado pelo exemplo ou não os tenha impedido quando podia fazê-lo.
agora nós podemos observar a responsabilidade, por exemplo, da educação natural. O que é a educação natural? A educação do lar, a educação de casa. Essa é a educação natural. E a educação natural, ela é feita não de forma cognitiva, totalmente cognitiva. A educação natural, a educação no lar, ela é feita por observação, retenção, repetição, na maioria das vezes, na maioria de vezes. Observa, retém, replica. Observa, retém, replica. Essa é a ideia. Então não adianta o educador doméstico, pai, mãe, de dizer para a criança não minta, não minta, não minta, e à noite toca o telefone, a criança atende e fala pai ou mãe, é para o senhor, é para a senhora, e eles dizem fala que o papai não está. Não adianta ensinar não mentir, se na hora da verdade foi feita uma mentira, foi praticada uma mentira. Fala que o papai não está, fala que a mamãe não está. E aí vamos mais. No outro dia, toca o telefone, a criança atende e já pergunta, pai ou mãe, a senhora está, o senhor está ou não? Perceberam? Então, a exemplificação é o elemento fundamental. E quando o educando repete a conduta do educador, e essa conduta é deletéria, a responsabilidade também é do educador. É uma responsabilidade porque ele copiou, por ele ter copiado. Certa vez, e esse certa vez tem muitos anos, já faz anos mesmo, e eu estava num local e com uma criança, né, conhecida, familiar, e a criança observou uma moça dançando em cima de uma mesa lá do clube. Uma dança assim um tanto etílica, e estava dançando. E quando a criança olhou, ela disse assim para mim, eu não sabia que a minha professora, ele até disse a minha tia, tinha irmã gêmea, porque ele não conseguia entender aquela conduta. Para ele era uma irmã gêmea. Não poderia ser aquela professora que na sala de aula ela era tão perfeita que ele achava que ela nem andava, ela volitava, né, de tão perfeita. Então são esses pontos que nós temos que observar. Pessoas formadoras de opinião. As pessoas formadoras de opinião, elas respondem pelos seus próprios atos, pelos seus erros, e respondem pelos erros das pessoas que copiaram, que seguiram o exemplo dessa outra pessoa formadora de opinião. Então veja a importância, a seriedade, a responsabilidade de pessoas que são, por assim dizer, referências sociais. Porque essas pessoas podem levar outras a cometer atos que são danosos, que não são corretos, que são erros. E se essas pessoas seguiram o exemplo daquele ou daquela formadora de opinião, veja como a responsabilidade também vai para aquele que gerou o exemplo. Oi, Lália, que bom vê-lo aqui. Vejamos isso. Observemos isso. A responsabilidade, ou melhor dizendo, há uma corresponsabilidade. Por isso é importante as pessoas que são formadoras de opinião, pais, educadores, olharem bem o que eles fazem, o que eles estão fazendo, o que nós estamos fazendo, na condição de educadores e pais, ou mesmo pessoas que são referências. É preciso observar, porque ninguém é responsável pelo erro alheio, a não ser que o tenha gerado pelo exemplo ou não o tenha impedido quando podia fazê-lo. É o que está no artigo 21. É o que está no artigo 21. Então, é importante observarmos isso. Óbvio, nós temos que consubstanciar, né, o artigo 11, porque o artigo 11 fala das atenuantes e agravantes. Então, nós não podemos dissociar esses dois artigos. O 21 fala da corresponsabilidade, mas também há que se ter em mente a questão da agravante ou atenuante, que está lá no artigo 11. Como eu disse, é preciso observar que há pessoas que também não têm consciência do que estão fazendo.
e acabam sendo corresponsáveis no nível da consciência. Mas, em grande maioria, as pessoas sabem o que estão fazendo e quase que não se importam com o que os outros vão fazer. Se a gente diz à pessoa, olha, cuidado com o que você faz, você é formador de opinião, as pessoas podem copiar o seu exemplo, e ele diz, eu não sou responsável por ninguém, eu faço o que eu quiser e que se o outro copiar, o problema é dele. E aqui o artigo 21 está dizendo que o problema não é somente dele, é também daquela pessoa que gerou o exemplo. Então, por isso que eu disse que esse artigo 21, ele precisa ser muito meditado. Com relação aos pais, há uma trovazinha, há um verso psicografado pelo Chico e ditado pelo espírito Cassimiro Cunha. E nesse verso, aplicável aos pais educadores, ele diz assim, resguarda os teus pequeninos onde estejas e onde vais, pois a criança no futuro é a foto viva dos pais. Então é importante nós percebermos esse aspecto. Não é uma lição moralista, não é isso. É pura e simples uma reflexão natural, tranquila, de observarmos isso. Então, eu vejo hoje pessoas, como é que se diz, influencer, sei lá como é que artigo que se utilizaria, as pessoas influencers, a responsabilidade que elas carregam. Talvez elas não tenham pensado nisso. A responsabilidade por falas fúteis, por falas agressivas, por comportamentos, porque são responsáveis por aquilo que gerar na mente das outras pessoas e nas ações das outras pessoas. Então eu imagino que quem se lança a essa ideia de ser influencer digital, né, acho que é assim que se fala, eu não conheço muito bem a linguagem de hoje, deve observar muito isso, o grau de influência que gera nas outras pessoas. Imagina adolescentes, crianças, que copiam aqueles comportamentos, eu chamaria de não agradáveis, comportamentos, digamos, errôneos. E aqui não vamos entrar no mérito do ponto de vista, é errado segundo qual ponto de vista, não. O certo é sempre certo, mesmo que ninguém faça, o errado é sempre errado, mesmo que todo mundo faça. Então, não há relatividade tão absoluta, não há uma relatividade imperiosa nessa questão, não. Há questões que não há relatividade. Há algumas questões que sim, ligadas a costumes sociais, culturas de povos, mas numa regra geral, o que é certo, mesmo que ninguém faça, o que é errado, mesmo que todo mundo faça. Então, é um ponto a observar. Não estou radicalizando, não sou radical, pelo contrário, eu sou uma pessoa que relativiza muito as coisas, flexibilizo muitas coisas, mas há certos pontos que são errados, não são adequados. Eu não vou dizer errado, então, vou dizer convenientes, né? Não são convenientes, não são adequados, não são educativos. Então é preciso observarmos isso. E aqui eu me detenho muito nesse artigo 21, porque ele me chamou muita atenção desde a primeira vez que eu li esse capítulo 7. Como eu já disse aqui em outra live, há 30 anos que eu estudo esse Código Penal aqui, já até quase que decorei os 33 artigos de tanto lê-los, para tentar entender a filosofia moral contida neles. E olha, não há nenhum moralismo contido nesses 33 artigos, nenhum moralismo. Há uma reflexão sobre a moralidade. E moralidade não no aspecto, volto a dizer, moralista, impositivo, mas no aspecto reflexivo. Então esses 33 artigos têm, para mim, alta frequência filosófica, alta frequência ética. E é importante nós pensarmos isso. Nós vivemos num mundo cuja ética tem sido relegada a planos menores. Nós temos vivido num mundo em que os interesses pessoais sobrepujam
às necessidades coletivas, não é nem aos interesses coletivos. Sobrepujam os interesses pessoais, sobrepujam as necessidades coletivas. E eu fico pensando, pessoas que detêm o poder, por exemplo, e tomam medidas que atendem aos seus interesses, em detrimento das necessidades várias das outras pessoas. Então nós estamos num mundo cuja ética foi muito relativizada. A relativização, ela não pode chegar a extremos. A relativização não pode ser absolutista. Aparentemente é um paradoxo. Não, uma relativização absolutista é paradoxal, não há dúvida. Mas é importante nós observarmos esse aparente paradoxo, porque relativizam-se tantas coisas que nós não sabemos mais o que é conveniente daquilo que não é conveniente, o que é educativo daquilo que não é educativo, o que nos faz, o que nos edifica daquilo que não nos edifica. E aqui não é crítica A, B ou C, é apenas uma reflexão dessa relativização. E é importante, então, nós percebermos, e volto a dizer, vocês que são formadores de opinião, que são influencers, pessoas que têm os seus milhões de seguidores nas redes sociais, ou milhares de seguidores nas redes sociais, deveriam pensar bem antes do comportamento, antes da atitude, para que não gere exemplificações deletérias. É isso que eu pondero. É apenas uma reflexão. Apenas uma reflexão. E aqui então leio novamente o artigo. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedido, quando poderia fazê-lo. E aqui, não ter impedido quando poderia fazê-lo, vai também um recado para os pais, que na relativização educativa do lar, acabam se omitindo a responsabilidade diretiva, a responsabilidade orientativa dos seus filhos. Muitas vezes dizem, não, mas eu preciso respeitar a opinião dele, mas uma opinião de alguém que não tem maturidade para tanto. Opinião de alguém que de manhã está com um temperamento, à tarde está com outro. A opinião daquele que se apaixona pelo maior amor da vida todos os dias da sua vida, e cada dia um amor diferente. Ou seja, é preciso respeitar as pessoas, sem dúvida, mas é preciso perceber que a educação não pode abrir espaço para a imaturidade. O respeito humano é inegociável. O respeito humano é inalienável. O respeito humano é algo insubstituível, mas a função educativa dos pais também o é. Também o é. E é preciso que os pais observem isso. Não é invasivo perguntar aos filhos onde estão indo, perguntar aos filhos com quem estão saindo, para que haja referência, estabelecer horários. Não há nada errado nisso. Obviamente, gradativamente, ao nível de consciência, ao nível de maturidade de cada filho. E também a personalidade de cada filho, porque cada filho é um filho diferente. Cada um é um espírito diferente. Cada um tem uma personalidade diferente, mesmo que pareçam em alguns traços personalísticos, mas não têm a mesma personalidade. Então é preciso tomar um cuidado para que não haja omissão. E também não haja omissão ao educador, que muitas vezes diz, não adianta, não querem aprender, não vou continuar ensinando. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, eu posso estar enganado sim. Creio que sua carta aos Filipenses, não sei, mas de qualquer forma leiam todas as cartas dele que vocês encontrarão isso. Ele diz, se a tua tarefa é ensinar, haja dedicação ao ensino. Se a tua tarefa é ensinar, haja dedicação ao ensino. É importante percebermos isso. E olha que é um conselho do apóstolo Paulo 2000 anos atrás. Há quase 2000 anos. O apóstolo Paulo disse isso. Se tua tarefa é ensinar, haja dedicação ao ensino. E ensinar é também
corrigir, é também impedir algumas atitudes errôneas. Então aqui está um artigo que eu creio, se nós aplicarmos em todos os meios, em quaisquer meios nos quais nós estejamos, ou nos quais estivermos, nós teremos ganhos. Teremos ganhos. Imaginemos esse artigo aplicado na família, esse artigo aplicado na escola, esse artigo aplicado nos nossos trabalhos profissionais, na vida social, até mesmo nos divertimentos. Se nós aplicássemos esse artigo, talvez nós teríamos momentos mais salutares, momentos melhores, talvez. Então, fica aqui essa reflexão do artigo 21. E aí ele encerra o artigo dizendo assim: o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele o outro a cometê-lo, esse sofre pena ainda maior. E até no nosso Código Penal, há também a figura do tipo penal, né? Há um tipo penal estabelecido para a indução ao suicídio. A indução ao suicídio é punível. É um tipo penal, né? E há uma combinação de pena para a indução. Então, aqui eu creio que Kardec, quando coloca aqui, ele não está tratando do suicídio no conjunto dos artigos, mas eu acho que pesou um pouco esse ponto para ele, e ele colocou essa frase aqui, aparentemente descontextualizada, mas eu a vejo como exemplificativa. Talvez na época dele tenha acontecido diversos, e até hoje, países evoluídos, países tecnificados, as pessoas desvalorizam tanto a vida. Países com alto índice de IDH, né? Um alto IDH, melhor dizendo, porque o I já é índice, um alto IDH, países com uma excelente educação, com um desenvolvimento tecnológico invejável, com uma saúde perfeita em termos de atendimento, e jovens desistem da vida física. Então, talvez isso seja um bom exemplo para nós falarmos um pouco mais do valor da vida. Porque aí há um outro elemento para o artigo 21, o exemplo benéfico. Nós podemos ir agora para o outro lado, o exemplo benéfico, o exemplo que soergue, o exemplo que edifica, o exemplo que muitas pessoas nos dão ao longo das suas existências, exemplos de pessoas que se dedicam ao trabalho em prol do soerguimento humano, pessoas que dedicam suas vidas para serem úteis à sociedade. Então, por outro lado, considerando o artigo 6º que nós já estudamos aqui do Código Penal, por outro lado, o ato benévolo também terá recompensa meritória. Então também seremos meritoriamente responsáveis pelos acertos alheios e copiados de nós também. Então existe o outro lado, existe a outra forma de observar bem isso. Pessoas que têm boas palavras, palavras de bom ânimo, palavras que levam as outras a crescerem, a entusiasmarem-se. Não palavras vazias, não aqueles chavões dos coaches de autoajuda, nem todos, óbvio, mas a maioria deles trabalha com chavões e mais chavões, palavras fáceis, mas aqueles que realmente nos incentivam, aqueles que realmente trazem palavras que esclarecem, palavras que edificam, palavras que acalmam, que dão atenção efetivamente a com quem se está, né? Então é importante nós pensarmos pelo outro lado, que os bons exemplos também são importantes e são tributados àqueles que exemplificaram. Então, pelo outro lado, o formador de opinião, o influencer que traz bons exemplos, edifica os demais. Então, é algo a pensarmos nesse artigo 21.
Estou há 24 minutos nesse artigo. Mas eu falo para vocês, esse Código Penal da Vida Futura, se nós comentarmos artigo por artigo, dá para escrever um livro. Dá para escrever um livro sobre cada um desses pontos. Um livro com 33 capítulos. E ali com umas 10 ou mais páginas em cada capítulo, para analisar cada um desses artigos. Então é isso, no artigo 21. Desculpe-me, eu volto a dizer, o pessoal que entrou depois, eu estou com dificuldade de fala, a voz está difícil para sair, aquela tosse que vocês acompanharam, o início dela até hoje não foi embora, são 2 meses, então assim tem uns edemazinhos aqui para resolver, e vamos lá, uns refluxos para resolver, né? Então hoje especificamente o farol está baixo, então a voz não está muito potente, para eu poder falar da forma que eu sempre gosto. Mas então me desculpem por essa forma assim um pouco mais baixa, né? Vocês depois aumentem o volume aí, né? Mas para mim fica mais difícil. O artigo 22. Conquanto infinita a diversidade de punições, algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, salvo pormenores, são pouco mais ou menos idênticas. A punição mais imediata, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material, em detrimento do progresso espiritual, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e anos. Naqueles que, ao contrário, têm pura consciência e na vida material já se acham identificados com a vida espiritual, o trespasse é rápido. Sem abalos, quase nula a perturbação de um pacífico despertar. Esse 22 aqui é interessantíssimo, né? É um indicativo, né, da conveniência ou não conveniência das nossas atitudes. Né? Aqui colocou que achou que a minha voz mais baixa era por causa do soninho da netinha. Não, a netinha fica na casa dela, né? Na casa lá com os pais, então ela não está aqui conosco hoje não. Se tivesse eu estaria mostrando ela aqui com todo o meu processo de avô, né? Dando a minha vovozada, né? Ou avozada, né? Eu já estaria colocando aqui, vocês sabem disso. Mas vamos lá. Aqui, esse 22 é interessante. Está nos falando aqui, o artigo 22, que há uma infinidade de consequências, punições, de consequências devidas à inferioridade nossa. E eles dizem aqui que, salvo pormenores, ou seja, salvo detalhes, são mais ou menos idênticas. É aquilo que numa das lives, creio que na penúltima, nós comentamos a respeito, que o que se olha não é o fato em si, se olha é o nível de inferioridade da prática daquele que praticou o ato. O nível é esse ponto, né? Então, aqui está dizendo que, salvo pormenores, salvo detalhes, as consequências são mais ou menos idênticas. Por isso que eu gosto sempre de dizer que a gente, quando lesa alguém, a gente não lesa aquele alguém somente. A gente lesa aquela situação, aquele determinado fato reverbera. E pode ser que a reparação, já vimos isso no item 17, pode ser que a reparação se dê em relação ao fato e não necessariamente à pessoa, principalmente se a pessoa já evoluiu, já está em outros pródomos, né, evolutivos. Então, não, é o que está dizendo aqui nesse primeiro parágrafo. E aí no segundo eu achei interessante, que ele diz que a punição mais imediata, aquela que se dá sobretudo aos que se acham encarnados, é a perturbação pós-morte. Só um segundinho. É a perturbação pós-morte. Porque nós sabemos que, havendo a morte física, o espírito se desliga gradativamente da sua relação corporal. Gradativamente.
ele pode levar de minutos a século. Pode levar, porque depende do seu grau de vinculação com a vida material, o quanto os valores materiais pululavam, o quanto que a vida era efetivamente materializada. Então, quanto mais materializada uma vida, maior o estado de perturbação. Então, quando se leva uma vida, me permita usar esse termo, inútil, uma vida das sensualidades inúteis, uma vida dos prazeres pura e simplesmente materiais, mesmo que em detrimento das alegrias alheias, mesmo não, principalmente em detrimento das alegrias alheias, é natural que a perturbação pós-morte seja maior. E é isso que Kardec está dizendo aqui nesse segundo parágrafo. Ele diz: a punição mais imediata, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material em detrimento do progresso espiritual, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e anos. Nesse mesmo livro, O Céu e o Inferno, na segunda parte, nós temos nessa segunda parte a dissertação dos espíritos. E Kardec coloca nessa segunda parte essas dissertações dos espíritos e ele separa esses espíritos didaticamente apenas, por um grau eu chamaria de natureza. Ele separa os felizes, os medianamente felizes, os sofredores. Então ele separa. E numa das comunicações dos espíritos felizes, temos uma de Samson. Samson era um companheiro de Kardec, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e eles haviam conversado entre eles que, havendo a morte, o falecimento de algum deles, eles evocariam o espírito para avaliar o nível desencarnatório. E aconteceu, então, o falecimento de Samson. E diz Kardec, diz aqui nessa segunda parte, que mais ou menos 8 horas depois do seu falecimento, ele foi evocado. E o corpo ainda estava sendo velado. E eles perguntam ao espírito que encarnado chamava-se Samson, perguntam a ele que impressão lhe causava ver o corpo ali sendo velado. E ele diz: meu corpo? Ah, sim, eu tive um. 8 horas depois ele já não tinha nenhuma relação com o corpo. O que fizessem com o corpo dele, ele mal saberia e nada sentiria, porque já havia um preparo, um desprendimento para esse fim. Por outro lado, lá no grupo dos espíritos sofredores, temos a comunicação de um espírito aqui chamado na Terra Lisbeth, e esse espírito, essa pessoa, diz que por 150 anos, sofreu as dores da desencarnação, acompanhou toda a decomposição do corpo e as dores nas entranhas, as dores viscerais dessa decomposição. Porque ela se dizia uma pessoa muito voltada aos prazeres materiais, à sensualidade, à beleza, não aceitava a ideia da velhice e assim iria. E assim foi. Então veja que um espírito levou 150 anos, o outro algumas horas. Então é importante percebermos isso, e aí vem um detalhe, né? Não quer dizer que o conhecimento do espiritismo diminua esse período de perturbação. Significa que o conhecimento de uma realidade espiritual permite-nos enxergá-la mais rapidamente, mas é a conduta, é a índole que determinará a questão ali do elemento consciencial, né? Então pode-se até aclarar, entender que está desencarnado, mas ainda sentir certas angústias do processo da frustração, né, do retorno ao mundo espiritual sem a tarefa bem cumprida. Então há também um aspecto consciencial. E aí, na última parte, no último parágrafo do artigo 22, ele diz assim: naqueles, ao contrário,
têm pura consciência e na vida material já se achavam ou se acham identificados com a vida espiritual, o trespasse é rápido, sem abalos, quase nula a perturbação de um pacífico despertar. Quase nula, não é nula, quase nula. Então, é algo interessante para que nós observemos melhor o nosso jeito de viver, né? A nossa maneira de viver, para que observemos melhor os nossos conceitos sobre a vida, sobre pessoas, sobre coisas, posses, propriedades, né? Tudo isso nós precisamos repensar. Tudo isso precisamos repensar, porque muitas vezes nós nos escravizamos àquilo que possuímos, ou seja, somos possuídos por aquilo que achamos possuir. Ficamos escravos do relógio, escravos do ganhar, do ter, e muitas vezes vamos perdendo algumas questões do ser. Então, acho válido que nós pensemos melhor sobre isso, que nós avaliemos melhor essa questão existencial. Há um filósofo, eu não me lembro o nome, é um filósofo contemporâneo, ele diz assim: uma vida nada vale, mas nada vale uma vida. Ou seja, aparentemente o viver aqui é corriqueiro, é passageiro, mas ele é determinante. Porque é aqui que é o nosso, aqui na Terra, é que é o nosso laboratório das nossas experiências evolutivas. A Terra é o laboratório das nossas experiências evolutivas. Aqui é que testamos o conhecimento que dizemos ter. Então é importante, né, nós pensarmos nesse sentido e percebermos que a reentrada no mundo espiritual, ela não é assim, cheguei, é um gerúndio, estou chegando. Esse chegando pode demorar, pode ser rápido, mas há um período de chegando, ou seja, de gerúndio. Há um período em que estamos no trespasse, né? Ali ainda mudando o passo, um pé cá, um outro lá. E é importante percebermos isso, o que nos permite inferir que morte pode-se afirmar o acontecimento. Desencarnação, para nós que aqui estamos, não dá para afirmar. O que nos leva também a entender que morte e desencarnação, em termos reflexivos mais profundos, não são as mesmas coisas. Morte, questão 68 do Livro dos Espíritos, morte, lá pergunta-se qual a causa da morte nos seres orgânicos. E eles respondem, cessação dos órgãos físicos. Então existe a morte, cessam-se os órgãos físicos. E a desencarnação? É isso que está no artigo 22. É o desprendimento completo da estrutura, digamos, até mesmo mental, psíquica mental do espírito. Então, nós podemos dizer, fulano morreu, desencarnou, ainda não sabemos. Não dá para afirmar. Não existe um aparelho que você coloca ali, chamado desencarnômetro, para você dizer se desencarnou ou não. Então, embora na linguagem corrente, no dia a dia, nós usemos desencarnar como sinônimo da morte, mais profundamente, mais, digamos, criteriosamente, seria desencarnar um processo e morte um fato. Né? Ou seja, fato decorrido, morreu. Desencarnação, um processo. Um processo gradativo de desligamento, desprendimento das relações corporais, vamos dizer assim, né? Então, é isso que nós vemos aqui no artigo 21, no artigo 22. E aí o 23 tem uma relação, e vamos lê-lo, veja. É um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral o acreditarem-se ainda vivos,
podendo essa ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. Interessante, não é? Isso quem lida nas reuniões mediúnicas, quem trabalha nas reuniões mediúnicas, tem essa experiência. Quantas vezes espíritos se manifestam dizendo-se vivos? Vivos no sentido corporal da palavra. Dizendo-se ainda na terra, encarnados. E estão encarnados, não no corpo, mas mentalmente estão ainda ligados à estrutura corporal. É o que Kardec coloca aqui. Acreditam ainda estar vivos no sentido corporal dessa palavra. E é muito comum isso. O espírito se manifesta e fala assim: eu estou vivo, o que é isso? Eu estou na minha casa, ninguém me atende, ninguém me ouve, eu converso, ninguém me responde, estão me ignorando. E várias outras falas, frases, e o espírito está ali, consciente que está vivo, no sentido corporal dessa palavra. Mas, na verdade, já houve a morte do corpo. E aí há toda uma habilidade para conversar com esse espírito. Imaginemos, dar a notícia da morte de alguém para um ser querido, desse alguém não é fácil. Agora imagina contar para o próprio alguém que ele morreu. Você já morreu. Né? Primeiro há uma ironia, dizer, como morri? Estou aqui conversando com vocês. E outra vez pode haver uma situação até um pouco traumática. Né? Então, é preciso uma certa habilidade no trato. O nosso assunto aqui não é sobre mediunidade, não é sobre reunião mediúnica, eu não vou me aprofundar nisso. Mas há uma certa habilidade para dizer que aquele espírito já não está mais no corpo. E aí há formas diversas, né, de mostrar a ele pessoas conhecidas dele que já estão no mundo espiritual, e aí vai, várias outros meios que nós temos para tanto. Mas vejam, é natural isso acontecer. E quanto mais materializado estiver o espírito, quanto mais a sua vida material foi uma vida fechada às questões espirituais e voltada para as questões materiais, a tendência, a probabilidade desse espírito ainda se ver vivo no sentido material é muito grande. E aqui há um detalhe colocado no finalzinho aqui da frase por Kardec, que ele diz assim, os quais, né, quer dizer, durante os quais, quer dizer, o período que acha que ainda está vivo, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. Também quem está acostumado a lidar com nas reuniões mediúnicas com esses tipos de espíritos, eles falam muito isso. Sentem dores, sentem as agruras físicas, sentem fome, sede, falam tudo isso. Por quê? Porque ainda estão mentalmente ligados a uma estrutura corporal. O seu campo, digamos, a psicosfera não lhe é ainda entendida como no mundo espiritual, mas no mundo material. E eu já, várias vezes, dialogando com esses espíritos, eles ficavam bravos, dizendo que achavam absurdo a sua esposa, o seu marido, sua mãe, seu filho, não dá retorno. Eu chego na minha casa, converso, as pessoas me ignoram como se eu não existisse. Eu sento em uma cadeira e eles vêm e sentam, se eu não levantar, sentam sobre mim, e aí vai. Né? E isso mostra uma conturbação dessa estrutura mental do espírito. E é isso que está dizendo aqui, nesse artigo 23 do Código Penal da Vida Futura, do capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Então a gente percebe que não é só uma questão lá no mundo espiritual. Também é preciso que os que atuam, os que trabalham nas reuniões mediúnicas tenham conhecimento disso. Tenham conhecimento dessa realidade. Saibam como lidar com esses espíritos, como dialogar com esses espíritos. Pode acontecer de mais de uma vez, ou 2, 3, 4, esse espírito se manifesta e ainda não vai ser dito a ele da sua situação. E então aqui há espíritos que estão cristalizados há décadas,
achando que ainda estão vivos. Eu vejo aqui, a Delba coloca, né, o espírito que morreu na guerra vem com sede, fome e dor da guerra. É comum isso acontecer, porque a realidade espiritual, ela não tem uma cronologia como nós temos aqui no mundo material. Espaço e tempo são, aí sim, um tanto relativos no mundo espiritual. Então, eu chamo atenção para esse outro aspecto, principalmente para as pessoas que atuam nas reuniões mediúnicas. Eu vejo que é preciso um preparo um pouco maior, até de sensibilidade, para lidar com essas situações. Então, nós pararemos aqui no 23, eu tenho feito normalmente live de 1 hora, mas hoje, sinceramente, eu não estou conseguindo, a garganta está bem complicada aqui para mim, então eu vou fechar aqui nos 45 minutos nesse artigo 23. Espero que domingo esteja um pouco melhor, para falar aqui, tá? Mas nós fomos então hoje até o 23, tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelo companheirismo de vocês, de acompanhar hoje à noite esse nosso estudo. Desculpem se porventura não atendi, a expectativa de vocês, me desculpem, mas vamos tentando, vamos tentando. E agradeço aqui os votos de melhoras, eu espero sim melhorar, já fiz os exames, fiz lá umas vídeos laringo e etc. coisas, e tem que cuidar um pouquinho aqui dessa questão. Amanhã eu retorno ao médico, então vamos cuidando, O que nós não podemos é deixar de servir, deixar de trabalhar. Então vamos trabalhando, tentando cuidar aqui da voz, porque eu preciso muito de uso dela, não só aqui, mas no próprio trabalho profissional também, Eu exijo muito da voz. Bom, até o próximo dia, creio que domingo que vem, como eu sempre falo, postarei avisando, o horário. Espero que consiga fazer pela manhã, espero. E a gente volta a conversar. Paramos no artigo 23, gravem isso, porque na próxima semana, se eu perguntar, vai que eu me esqueço, eu falo, o artigo 24, tá certo? Boa noite para vocês, um bom resto de semana, que todos estejamos sob as bênçãos de Deus. Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pelo carinho, fiquem com Deus e até domingo, se Deus quiser.